Quando você for estudar segurança e saúde no trabalho, para o concurso de auditor fiscal do trabalho, eu quero te sugerir que comece pela portaria 672 de 2021. Essa portaria ela veio aglutinando uma série de outros dispositivos normativos e ela trata de um monte de assuntos diferentes. Mas é importante você ler do artigo 117 para frente, porque esse artigo ele vai tratar da classificação das normas regulamentadoras. Ele determina que as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho são classificadas entre normas gerais, normas especiais e normas setoriais. E se a gente não compreende essa diferença, depois, na hora de estudar as próprias normas regulamentadoras, a gente também não compreende a sua aplicação. Então, vamos lá. Qual é essa diferença? Primeiro, a gente tem as normas gerais, que, de acordo com a portaria 672, são aquelas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista em lei, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicos específicos, ou seja, elas se aplicam a todo e qualquer tipo de organização. Um exemplo de norma geral é a NR1, que traz disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, ou a NR17, que trata de ergonomia. Independentemente de qualquer tipo de característica daquela atividade, vai ser implementada a norma regulamentadora. O segundo tipo são as normas especiais. O que a portaria diz sobre essas normas? Normas especiais são aquelas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a setores ou atividades econômicas específicos. Exemplos. A gente tem, por exemplo, a NR12, que trata de máquinas e equipamentos. Então, a NR12, ela só vai ser exigível naquelas atividades em que existam máquinas e equipamentos. A NR35, por exemplo, é uma norma que trata do trabalho em altura. Então, a NR35 só vai ser exigível se naquela atividade houver o trabalho em altura. Mas vejam, tanto se for numa atividade da indústria, num hospital, tanto faz, não importa a atividade ou o setor econômico. Se tem máquina, vai ser exigível a NR12. Se tem trabalho em altura, vai ser exigível a NR35. Se tem um espaço confinado, vai ser exigível a NR33. E daí por diante. E o terceiro tipo de norma são as normas setoriais. E olha que interessante, essas normas setoriais são aquelas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicos específicos. Essas normas apenas são exigíveis para estes setores a que elas se destinam. Exemplos, NR32. A NR32 trata de serviços de saúde. Então, só há o que se discutir a implementação da NR32 se eu estiver falando num serviço de saúde. NR18 trata da atividade de construção civil. Ela só é exigível nas atividades de construção civil, tá certo? Esses são os três tipos de normas. A portaria 117, ela ainda vai adiante, a portaria 672 ainda vai adiante no seu artigo 118 e diz o seguinte: os anexos das normas regulamentadoras, porque a norma pode ter aquela parte geral e o seu anexo, os anexos são classificados em anexos do tipo 1 ou do tipo 2. Os anexos do tipo 1 são aqueles que complementam diretamente a parte geral da norma regulamentadora, exemplifica ou define seus termos. Exemplo, os anexos, por exemplo, da NR1, né? O anexo da NR1, o primeiro deles, ele trata justamente de termos e definições relativos a essa norma. E o anexo do tipo 2 é aquele que vai dispor sobre uma situação específica. O artigo 119 diz o seguinte: a classificação da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho e de seu anexo deve constar na sua portaria de publicação. E complementa com seu parágrafo único. A tabela com a classificação de todas as NR de segurança e saúde no trabalho será disponibilizada no sítio institucional do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, resumindo esses três artigos. As normas regulamentadoras, elas podem ser classificadas em gerais, especiais ou setoriais. Gerais são aquelas implementáveis a todo tipo de atividade, independentemente de suas características. Especiais, elas vão depender de determinadas características daquela atividade. E setoriais, apenas aplicáveis àquele setor ou atividade econômica específico.
Os anexos também têm uma classificação, tipo 1 ou tipo 2. E essa classificação, tanto da parte geral quanto de seus anexos, ela vai estar lá na portaria de publicação, sendo que existe uma tabela no sítio do Ministério do Trabalho, né, atualmente, que vai relacionar e dizer qual é a classificação tanto da parte geral quanto do anexo. Então, faça o seguinte, dá uma lida nesses artigos da portaria 672, depois vai lá no Google e digita o seguinte, classificação das normas regulamentadoras, tabela de classificação das normas regulamentadoras. O Google já vai te levar para o sítio do Ministério do Trabalho e Emprego e vai abrir uma tabela que está atualizada. E ali ela vai dizer qual é a classificação de cada uma das normas e de cada um dos seus anexos, tá certo? Então, essa foi a dica de hoje e até a próxima.